E aí é legal da gente trazer de novo esse lado do implante e o explante, né, das mamas ou até do silicone. Primeiro eu quero reservar a pergunta, por que existem tantas mulheres fazendo explante da mama com medo de ter o câncer de mama? Isso é algo que realmente funciona no longo prazo? Não. O implante de silicone, ele não aumenta o risco do desenvolvimento do câncer de mama, câncer esse que a gente conhece, tá? Legal. Que é o câncer de mama, invasor da mama, ou que ele veio decorrente de uma alteração de uma célula que já é da estrutura mamária, Legal. tá? Existe um tipo de câncer de mama relacionado ao implante de silicone, que é chamado de linfoma. Ele é um câncer de mama muito raro, e a gente descobriu ele na última década, né? Conseguiu fazer essa relação, que é um implante, é Material. Não, é uma doença que ela acontece na cápsula que envolve o silicone. 100% das pacientes que colocam silicone, o corpo faz uma cápsula na sua volta, tá? E aí, de maneira muito rara, a gente entendeu que existiam alguns tipos de implantes que aumentavam o risco de desenvolvimento desse linfoma, que é um linfoma raro, e um linfoma de baixíssima agressividade, tá? Que são aqueles implantes que na época ainda existem no mercado, mas são implantes em que eles são muito texturizados. Ou seja, o revestimento externo deles é um revestimento externo que gera muita reação quando colocado junto ao corpo. E ao longo de muitos anos, essa reação prolongada crônica pode aumentar o risco de desenvolvimento desse linfoma. Mas voltando a falar, ele é muito raro de acontecer. Ele não é algo que necessita que as mulheres tirem, porque, por exemplo, uma mulher com silicone, ela tem um risco muito, mas muito maior do desenvolvimento de um câncer da linhagem de uma célula da própria mama do que do próprio silicone. Então, por que eu vou tirar o silicone se o risco de uma doença mais agressiva, inclusive, está na mama dela? Então, eu deveria tirar a mama dela também. Concordas comigo? Se eu quero reduzir riscos, sim, claro, tirar só o silicone não adianta, porque o risco maior que ela tem, na verdade, é o desenvolvimento de uma doença invasora da mama. Então, é um contrassenso. Mas aí eu estou falando do problema do linfoma relacionado à prótese de silicone, que é de fato uma doença, que é de fato existente, tá? Acho que é muito raro. Muito raro. Eu tenho um caso de paciente com essa doença, que eu diagnostiquei, tratei, e olha como ela é tão rara e a retirada do implante, ela não se faz necessária. Eu tirei a doença, tirei o implante antigo e reconstruí ela com um novo implante. Então, mesmo ela tendo uma doença em que o principal fator desencadeador é o implante de silicone, eu troquei por um outro de textura lisa, que não gera esse tipo de agressão. E é o que é o padrão, geralmente, que a gente usa para esse tipo de doença. Então, para você ver como as informações elas não podem ser difundidas de maneira arbitrária, né? Claro. Mas isso eu estou falando de uma doença estabelecida. De fato, existe correspondência com evidência, tá? Mais ou menos na década passada, começou de maneira em rede social, né? Nos Estados Unidos, principalmente. Eu lembro da Angelina Jolie fazendo isso, né? Não, a Angelina Jolie, ela fez algo diferente. Então... Aí é um outro assunto. A Angelina Jolie, ela teve a mama com câncer de mama jovem, a mãe dela, perdão, teve um câncer de mama jovem, ela fez um teste genético, e o teste genético dela era positivo para a mutação de um gene chamado BRCA, e ela fez a mastectomia profilática. Então, ela tirou as duas mamas, preservando o mamilo, preservou tudo de fora, tirou o miolo da mama. Tirou o miolo e colocou o implante de silicone. Então, ela fez uma cirurgia de redução de chance de ter um diagnóstico, porque ela tinha uma mutação, que é uma mutação que dava a ela um risco de 80% de desenvolver câncer de mama em qualquer momento da vida. Caramba, 80%? Ou seja, basicamente ela ia ter. Em algum momento ela ia ter. E o risco nunca diminui, né? Porque ela estava com 70 anos e não teve ainda, que significa que esse risco diminuiu. Entendi. Tá? Então ela é um outro caso que envolve o aconselhamento genético, claro, que envolve aí da mastologista, porque a gente seleciona essas mulheres e você não precisa fazer teste genético.
Porque justamente você tira uma mulher de um risco de 80% para um risco de 2% de desenvolvimento. Isso é legal da gente falar, essa questão do teste genético. Eu não fazia a mínima ideia que isso existia. Toda mulher pode fazer um teste genético para saber Toda mulher pode, mas a gente faz uma triagem, tá? Não é uma coisa que é necessário fazer para todo mundo. Ah, chego lá e quer... A gente faz uma triagem, que são aquelas mulheres que existem atualmente calculadoras de risco, né? Disponíveis em sites, em que a gente preenche dados familiares, pessoais, menstruação, uso hormonal, familiares, quantos familiares, tudo isso, e a gente tria, e a gente tem uma taxa de risco daquela mulher desenvolver câncer de mama até os 85 anos. Ela ganha um score. E aí, dependendo desse score, a gente indica ou não o aconselhamento genético com o geneticista. Entendi. E aí, encontrando ou não alguma mutação, dependendo de qual mutação que a gente esteja falando, 50% delas é BRCA1 e 2, né? 25 cada uma. A gente tem como reduzir risco de câncer de mama ou de ovário, porque esses dois genes também estão relacionados ao ovário. Então, a gente muda significativamente o desfecho de uma paciente. Mês passado, eu fiz uma mastectomia bilateral em uma paciente que tem a mutação do gene BRCA. Então, ela se beneficiou, jovem, 35 anos, se não me engano, se beneficia de poder viver o resto da vida dela agora, saindo de um risco que era em torno de 80% de desenvolvimento para um risco de 2%, 1 a 2%. Sendo que uma mulher que não tem histórico familiar, ninguém na família dela desenvolveu, irmã, mãe, tia... Uma mulher, basta ser mulher, basta ter as duas mamas, ela tem um risco em torno de 10 a 12%. Então, normalmente. Normalmente. Então, ela já vai para um risco menor do que essa da mulher. E aí, depois de tirar as mamas e só manter ali, né? Manter o bico do peito. Manter o bico do peito. Só ali já tem... Ainda assim, ainda tem risco de 2%. Ainda tem risco porque... Atrás do mamilo, o tecido mamário, ele vai até a papila. Ele vai até o bico do seio. Só que é radicalidade demais tirar também o mamilo. É a cereja do bolo. Então, mesmo que você vai retirar ali 95%, 98% de todo o tecido mamário. Então, os estudos já mostraram que como redução de risco realmente para câncer de mama, para essas pacientes com mutação gênica, a cirurgia de preservação do mamilo ela é suficiente. Ela não precisa de mais radicalidade do que isso. Entendi. Então, esses casos onde se tem, de uma maneira geral, a retirada da mama para o implante de silicone são em casos onde o risco é altíssimo, 70%, 80%. São casos em que você tem diagnosticado, através de teste genético, a mutação gênica de alta penetrância para que você justifique fazer essa cirurgia. Não é qualquer mulher que vai chegar lá... Minha mãe teve câncer de mama, eu quero tirar minhas mamas. Não é assim que funciona. Entendi. Porque não é... A mastectomia com reconstrução, ela não é igual uma prótese de silicone que a mulher vai lá, abre um pouquinho aqui embaixo, bota uma prótese, fecha, tá tudo bem. Ela é uma cirurgia de substituição de órgão. Você subtrai e adiciona. A textura da mama é diferente, o aspecto da mama é diferente, os riscos de cirurgia, complicação são maiores. Então, você tem que triar muito bem essa paciente que ela é candidata à mastectomia profilática, que a gente chama, tá? Entendi. Não pode sair fazendo para todo mundo. É importante você falar sobre isso, porque eu acredito que muitas pessoas, muitas mulheres, nem acreditavam que era possível fazer esse teste, né? Tem um histórico gigantesco de câncer de mama na família e muitas mulheres nem acreditavam que poderiam fazer isso. E geralmente é no aconselhamento com o mastologista que elas conseguem. É sempre importante procurar um médico mastologista, isso é muito interessante. Então, mulheres com números excessivos de pacientes de primeiro grau, principalmente com câncer de mama, todas essas mulheres precisam de aconselhamento genético. Devem procurar um mastologista para não ter... É aquilo, né? O brasileiro ele tem muito essa de deixa eu esperar ter para ver o que vai acontecer. Exato. Só que o deixa eu esperar ter para ver o que vai acontecer, automaticamente vão diminuir as chances consideráveis de você ser tratado. Peraí. Não vai embora não. Se você acabou de assistir esse corte, dá o like, comenta, interage aqui com o vídeo para ajudar a gente e dá uma olhada aqui no canal de corte. Se você gostar de outro,
Acompanha, vê se te interessa ver mais alguma coisa. E claro, o episódio completo desse corte que você acabou de assistir está disponível já no canal oficial do podcast Bússola Profissional. Te espero lá.